Você está ouvindo o podcast Semana do Terror com Wally Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semana do Terror com Wally Silva. Hoje, uma história simples sobre alguém que só queria voltar para casa. O último ônibus nunca chega ao ponto final. Era tarde demais quando Vinícius percebeu que tinha perdido o último ônibus. A rua estava quase deserta, iluminada por postes fracos que piscavam de tempos em tempos, como se também estivessem cansados. O ponto onde ele esperava era antigo, com o banco de metal enferrujado e uma placa torta, indicando horários que ninguém parecia mais seguir. Ainda assim, ele decidiu esperar. Sempre havia aquele ônibus atrasado, aquele último recurso para não precisar voltar a pé. O vento soprou frio, carregando um cheiro estranho, meio úmido, meio velho. Vinícius puxou o casaco e olhou o celular. Sem sinal. Foi quando o ônibus apareceu. Não veio com barulho normal de motor, nem com faróis fortes iluminando a rua. Ele simplesmente surgiu na curva, deslizando devagar até parar exatamente à sua frente. As portas se abriram com um som seco, quase cansado. Vinícius hesitou por um segundo, mas subiu. Lá dentro, as luzes eram fracas, amareladas demais. Os bancos estavam ocupados, mas ninguém conversava, ninguém se mexia. As pessoas estavam sentadas de forma rígida, olhando para frente, como se estivessem presas naquele exato momento. O motorista não disse nada. Vinícius passou pela catraca, procurando um lugar. Sentou-se no meio, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. O ônibus começou a andar imediatamente. Só então ele percebeu. Ninguém piscava. Ele olhou de novo, mais atento. Os passageiros mantinham os olhos abertos, fixos, secos demais. Nenhum movimento, nenhum ajuste de postura, nada. Que estranho, murmurou para si mesmo, tentando rir. O reflexo no vidro chamou sua atenção. Por um instante, ele viu o próprio rosto, e atrás dele, alguém muito próximo. Virou rápido. Nada. Mas, quando olhou de volta para o vidro, o reflexo não estava sozinho. Havia mais rostos, muito perto, quase colados nele. Vinícius se levantou, o coração acelerando. Caminhou até a parte da frente do ônibus. Moço, esse ônibus vai para onde? O motorista não respondeu. Devagar, ele virou o rosto, e Vinícius sentiu o corpo gelar. Os olhos do motorista eram fundos, escuros demais, como se não houvesse nada dentro. A pele parecia afundada, puxada contra o crânio. Último ponto, respondeu com a voz baixa e arrastada. E onde é isso? O motorista sorriu, um sorriso vazio, onde todo mundo desce. O ônibus acelerou, as luzes piscaram, e atrás de Vinícius, os passageiros começaram a se mexer pela primeira vez. Devagar, todos ao mesmo tempo, girando os pescoços na direção dele. O som de ossos estalando preencheu o espaço. Vinícius correu para a porta, apertando o botão com força. Nada. Abre essa porta. O ônibus não parou. Pelo vidro, a cidade já não existia mais. Só escuridão. Ele bateu, chutou, gritou, e então sentiu mãos, frias, secas, segurando seus braços, puxando. Outras vieram, dos lados, de trás, guiando ele de volta para um banco, forçando ele a sentar, imobilizando. Os rostos estavam próximos agora, muito próximos, e todos sorriam. O ônibus diminuiu a velocidade, parou, as portas se abriram, mas lá fora não havia rua, apenas um vazio escuro, sem fim. Chegamos, disse o motorista. As mãos soltaram Vinícius, mas ele não se levantou, não conseguiu. Seu corpo já não respondia, sua visão
já estava fixa, seca, imóvel, como os outros. Na manhã seguinte, o ponto de ônibus estava vazio, como sempre, exceto por um detalhe. O banco de metal parecia mais gasto, como se alguém tivesse esperado ali por tempo demais. E às vezes, dizem que se você ficar até tarde o suficiente, um ônibus vai parar para você, mesmo que não exista mais linha nenhuma naquele horário. Esse foi o episódio de hoje do Semana do Terror com o Ali Silva. E eu quero saber, você entraria nesse ônibus? Deixe sua opinião nos comentários, nem que seja um joinha, e avalie o podcast, porque às vezes o último transporte não te leva para casa.